Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Estamos praticamente chegando na reta final de mais um trimestre. Já estamos diante da aula de número 11, que tem como tema o presbítero, bispo ou ancião. Queremos, como de costume, estar lendo então o texto áureo que se encontra registrado no livro de Tito, na Epístola de Tito, capítulo 1, e o versículo de número 5. Vamos lá ler? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Então essa foi a recomendação do apóstolo Paulo a Tito. Então na aula de hoje nós estaremos ou iremos aprender acerca da função ministerial do presbítero. Então esse termo, presbítero, ancião, bispo, em certos contextos do Novo Testamento se confunde, então se confunde dentro da linguagem do Novo Testamento. Então na realidade as palavras bispo, presbítero e também ancião têm origens diferentes, claro, são palavras distintas, embora a posição e a função de quem recebe dentro do Novo Testamento é idêntica. Então, posição e função daquela pessoa que recebe é idêntica. Então, podemos concluir que esta palavra ela é intercambiável, ou seja, é permutável, é trocável. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17, então até 28, Filipenses, capítulo 1, versículo também 1, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2, nós percebemos, então, dentro desses textos, que as várias palavras identificam os mesmos servos. Então as palavras vão oscilando, ora presbítero, ora ancião, ora bispo. Então nós podemos ver que estas palavras, tem várias palavras que identificam então os mesmos servos. Mas cada palavra tem o seu próprio significado. Foi aquilo que nós já dissemos. Então estas variações de sentido ajudam para mostrar aspectos diferentes, olha só, aspectos diferentes do trabalho dos homens que cuidam de uma congregação. Então podemos ver que o ancião, bispo e presbítero não são três ofícios diferentes, mas sim três palavras que descrevem aspectos diferentes dos mesmos homens. Deu para compreender? Vamos caminhar aqui. Podemos lembrar agora, então, das palavras de Jetro, o sogro de Moisés, registrado ali no livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 17, versículo 18. Jetro, o sogro de Moisés, disse assim para Moisés, falou assim, olha, não é bom o que fazes, ou seja, não é bom você estar liderando sozinho, porque totalmente desfalecerás assim tu como este povo que está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Então podemos concluir que a função ministerial
né, do presbítero, bispo ou ancião, fora estabelecida para ajudar, né, para ajudar a cuidar do rebanho do Senhor. Essa função fora estabelecida para ajudar a zelar tanto da administração quanto da vida espiritual da igreja ou da noiva de Jesus Cristo. A lição, né, se encontra dividida em 3 capítulos, né, como o padrão aqui dentro dessa revista. Estaremos então indo aqui dentro desse tempo que nos é permitido fazer então uma síntese desta aula de hoje. Vamos lá? O primeiro capítulo nós encontramos aqui abordando sobre a escolha do presbítero. Vamos lá entender? Significado da função, né, é o primeiro subtópico, né? Então quero compartilhar, né, com os irmãos, né, uma observação de Hermann Ridderbos, né, que ele citou, e quero estar compartilhando com os irmãos. Ele diz que o ofício então do presbítero certamente possui antecedentes patriarcais e se originou no judaísmo, né? E ele diz ainda que onde então é a designação de uma classe social. Então, para entender, então não era necessariamente a liderança realizada somente por homens idosos, não necessariamente, mas por homens idôneos, né? Então a palavra indica no Novo Testamento não a maturidade biológica, não é a maturidade biológica, ela se trata, né, se refere à maturidade espiritual, né? Ou seja, não especificamente a idade da pessoa, mas a transformação que essa pessoa teve, né? Essa transformação que esse discípulo de Cristo alcançou sobressaindo aos demais, deixando então de ser neófito, né? Então foi uma posição que ele alcançou em relação aos demais. O segundo subtópico vai tratar sobre então a liderança local. Mas para entendermos acerca então dessa liderança local, é necessário então nós observarmos, né, como então expandiu o Evangelho, né, a ponto então de que fosse estabelecendo, né, liderança local. Olhando a Bíblia Sagrada, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo 2, né, vamos caminhar um pouquinho aqui dentro da palavra do Senhor para que nós possamos então estar entendendo acerca da liderança local. Atos 13, 2, a palavra do Senhor diz que, e servindo eles, né, ao Senhor, em jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado, né? Então Jesus, né, os escolheu para uma obra. Indo mais adiante, lá no versículo 47 desse mesmo capítulo, nós vamos encontrar registrado da seguinte forma: porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. O versículo 48 ainda diz: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram. Esses gentios creram, todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E concluindo então
esta questão da expansão do Evangelho, vamos ainda ler o 49, que diz: e a palavra do Senhor, né, se divulgava por toda aquela província. Então nós observamos que eles receberam, né, do Senhor essa chamada, atenderam essa chamada e logo então foram cumpri-la, né? E a palavra do Senhor, nesse versículo 49 de Atos capítulo 13, diz que a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Então nós observamos, né, que o crescimento das igrejas é fruto tanto da evangelização quanto do discipulado. Não adianta evangelizar e não discipular, né? Tem que haver um trabalho em conjunto. Então nós observamos, né, que esse trabalho então exige agora a delegação de atividades a pessoas, né, que tenham condições de liderar o rebanho do Senhor Jesus. Então nós vemos a expansão do Evangelho e agora a necessidade de estabelecer ou de colocar pessoas, delegar função para aquelas pessoas que tinham capacidade, né, ou que tinham condições de estar liderando a igreja do Senhor. Então os pastores não podem, né, abarcar tudo para si, né, sob pena então de não darem conta das inúmeras responsabilidades que a igreja local requer. Então é necessário repartir. Então lembra do que Jetro disse a Moisés, né, para Moisés? O terceiro, nós encontramos aqui as qualificações, já que nós estamos falando sobre a escolha do presbítero, né? Temos aqui então agora as qualificações. Quando abrimos a Bíblia, né, em Tito, capítulo 1, versículo 5 a 9, e também em 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7, essas duas passagens, elas nos fornecem, né, as qualificações do presbítero. E podemos, então, mediante esses dois textos, né, dividi-los, né, essa relação em três grupos distintos. Vamos lá? Olha só a classificação que nós podemos chegar. Então temos aqui as classificações morais, né? Temos também o grupo das qualificações domésticas e temos também o grupo, né, das qualificações espirituais. Então, dentro das qualificações morais, nós podemos colocar, né, irrepreensível, temperante, sóbrio, moderado igual a modesto, né, não dado ao vinho, não violento, não dado a contendas, não avarento, com bom testemunho, não arrogante e não cobiçoso por lucro. Então, todas essas qualificações, né, todos esses quesitos, dentro das qualificações, então, morais. O segundo grupo, tratando, então, das qualificações domésticas, nós podemos, então, estar incluindo dentro deste grupo que é marido de uma só mulher, hospitaleiro, que governe bem a sua casa, né, e com filhos em sujeição. E o terceiro grupo, nós encontramos aqui, né, as qualificações espirituais, que nós podemos então estar inserindo aqui, que é apto para ensinar, não neófito, despenseiros de Deus, justo, piedoso, santo, apegado à palavra fiel e com autoridade para exortar. Então tá aí as qualificações, né, do presbítero dentro, né, de Tito, né, capítulo 1, versículos 5 a 9, e também dentro da epístola a Timóteo, né, da primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 7. O segundo capítulo, nós vamos ver aqui, tratando sobre a importância do presbítero, né? Então nós falamos um pouquinho sobre a sua escolha, agora é necessário nós observarmos acerca da importância desta função. O significado do termo,
né, o primeiro subtópico, né? Então a palavra presbítero é uma transliteração do grego, né, presbíteros, né, que significa literalmente ancião, né? Então, no sentido do Novo Testamento, quando se refere à liderança da igreja cristã, indica uma pessoa que possui um ofício de autoridade, né? Então, não pode ser uma pessoa nova, né? No sentido de novo na fé, né? Tem que ser uma pessoa que tenha maturidade espiritual. Mas em outros contextos, então, do grego koiné, pode referir-se, né, simplesmente a um homem idoso, né? Nós encontramos também esta questão dentro desse grego koiné. Então, a palavra presbiterion, né, encontrado em Lucas capítulo 22, versículo 66, né, Atos 22, 5, 1 Timóteo 4 e 14, significa então um concílio de anciãos, né? Ou seja, um concílio de homens maduros, de homens idôneos, né? O segundo subtópico vai tratar acerca da atuação do presbítero. Mas para que nós venhamos entender, né, um pouquinho dessa atuação, precisamos então estar inteirado acerca então da história, né, do cristianismo ou história da igreja. Nós observamos, como já dissemos aqui um pouquinho atrás, né, que a igreja do Senhor cresceu, né, como já mencionamos. Então o sucesso, né, da missão entre os gentios salientou um problema da igreja primitiva, ou seja, o do relacionamento entre crentes judeus e crentes gentios. E os termos agora de admissão, né, dos gentios na igreja do Senhor. Então, na igreja de Jerusalém existia, né, um partido que insistia que os gentios que não fossem, olha só, que não fossem circuncidados segundo o costume de Moisés, não eram salvos e nem podiam fazer parte da igreja. Havia um partido. Então isso causou uma dissensão, né, na igreja, que a igreja então achou por bem, né, ou achou necessário levar a questão para Jerusalém. Essa igreja estava situada, localizada em Antioquia, e eles acharam por bem então levar esta questão para a igreja em Jerusalém para ser resolvida, né? Portanto, foi eleita então uma delegação para ir ter com os apóstolos e presbíteros para resolver, né, o assunto. Então, por meio, né, desta história, né, da igreja do Senhor, né, da história do cristianismo, podemos entender, né, ou através desta passagem, nós observamos e vemos a atuação dos presbíteros nesta questão. Então, eles foram chamados, né, para debater e também para legislar sobre o assunto em questão. Então, nós podemos entender, né, dentro desse subtópico um pouquinho acerca então da atuação do presbítero. E o subtópico número 3, nós vamos encontrar aqui a valorização do presbítero. Em 1 Timóteo, né, capítulo 5, versículo 17, nós encontramos registrado da seguinte forma: os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Bom, encontramos aqui anciãos em função de sua tarefa de apacentar, de dirigir, de alimentar,
e também de servir a igreja do Senhor, mas tem, além de seu presbiterado, o ministério espiritual, pelo qual servem o reino de Deus. Esses líderes fiéis devem ser apoiados. Esses líderes fiéis, eles devem ser estimados, pois eles são frequentemente alvos de críticas. Olha só, pregar e também ensinar são atividades intimamente relacionadas. Vamos lá descrever? Olha só, pregar é proclamar a palavra de Deus e confortar os fiéis com a verdade das Escrituras. Agora, quando falamos em ensinar, ensinar é o quê? É explicar a verdade contida nas Escrituras. Então, ajudando os estudantes a entender as passagens difíceis e aplicar a palavra de Deus à sua vida cotidiana, ou seja, à sua vida diária. Vamos pensar um pouquinho sobre o assunto, né? Vamos fazer uma reflexão, né? Como você pode, então, honrar seus pastores e mestres? De que forma você pode estar honrando, né, os seus líderes? De que forma você está honrando, né, o presbítero que foi chamado por Deus para estar, né, auxiliando a alimentar o rebanho do Senhor Jesus? Bom, caminhamos aqui para o capítulo 3, né, que vai tratar sobre os deveres, então, do presbítero. Quando olhamos para os deveres do presbítero, né, a Bíblia, então, ela apresenta, né, vários atributos, né, várias atribuições, né, ao presbítero, né, como ajudam a resolver conflitos na igreja. Os presbíteros oram pelos enfermos, os presbíteros cuidam da igreja, os presbíteros protegem a vida espiritual do rebanho, os presbíteros passam seu tempo em oração e também no ensino da palavra de Deus. Embora as atribuições são inúmeras, mas queremos, né, ficar, né, aqui com o currículo apresentado pela nossa revista. O primeiro subtópico aqui diz sobre apacentar a igreja. Pedro exorta os presbíteros quanto ao dever primordial da sua missão. Pedro diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Então, registrado em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, somente a parte A, nós lemos aqui. Então, os presbíteros, como pastores na igreja local, têm o dever de alimentar o rebanho do Senhor. E esse alimento não é com um alimento qualquer. Esse alimento é com a sã doutrina, né? Que é o alimento puro, que é o alimento saudável, que é o alimento nutritivo para a vida espiritual da ovelha. Não só, né, da vida espiritual, mas também da vida social, da vida moral e da vida familiar. Isso é a ovelha como cidadão do céu e cidadão da terra. Então, os presbíteros, né, como os pastores, têm esse dever. Os presbíteros são líderes designados, então, por Deus para a igreja. É o Senhor que está dando eles para a igreja. Então, o rebanho é confiado a eles. Olha só, logo, esses homens não devem liderar o rebanho por ganho financeiro, não, mas por causa do seu desejo de servir e pastorear o rebanho do Senhor Jesus Cristo.
Bom, o segundo subtópico aqui do terceiro capítulo vem tratando acerca de liderar a igreja local. O presbítero, como líder do rebanho, ele deve então preservar a igreja local das investidas dos falsos mestres, retendo firme a fiel palavra, que é conforme então a doutrina, para que seja então poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, os líderes alimentam o rebanho com a palavra de Deus, ajudando-os a crescer espiritualmente e ficando alertas contra quaisquer perigos de erro ou pecado, que seria então, por sua vez, uma ameaça para o bem-estar espiritual do rebanho. Não somente se fará necessária então uma dieta espiritual bem equilibrada, mas eles também precisarão advertir ou admoestar os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos e ser longânimo para com todos. E por último aqui, ungir os enfermos. Nós encontramos aqui: está doente algum de vós? Chame os presbíteros da igreja, e estes oram sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, um presbítero biblicamente qualificado tem uma vida piedosa, né? E a súplica de um justo, conforme diz a palavra do Senhor, tem ou pode muito, né, na sua atuação. Olha só, uma das necessidades deste campo é orar para que a vontade do Senhor seja feita. E espera-se, então, que os presbíteros façam isso. A unção do óleo, né, a unção com óleo, é um ato de fé, que acompanha, por sua vez, a oração da fé feita por um homem de Deus. Concluímos aqui, então, esta lição, rogando ao nosso bom Deus que continue velando sobre a sua vida. Então, até o próximo programa Escola Bíblica, né, diretamente aqui da TV ADNP. Espero você na próxima aula. Um grande abraço e fique com Deus.